novamente, meus amores. Oi, oi, bom dia! Vamos à nossa segunda aula de língua portuguesa dessa sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Dia de quê? De produção. Nossa segunda aulinha é sempre dedicada às nossas produções textuais. E hoje vamos produzir o quê? Uma cartinha. Isso mesmo. Vamos aí falar da nossa habilidade. É F02LP57. Vamos escrever em colaboração com os colegas e ou com a ajuda do professor, um HQ, relato pessoal e carta pessoal, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Observe que o termo aí destacado, carta pessoal, é esse o gênero textual que vamos produzir uma cartinha, tá? Mas antes de começar a produzir um texto, é sempre bom a gente pensar nas suas características, nos seus conceitos, na sua estrutura. Então, nós temos que fazer o quê? A revisão do gênero. Então, vamos aí revisar o gênero textual carta. Vamos pensar aí no nosso conceito, tá? Nas características, na sua estrutura. E depois de tudo isso, nada melhor do que colocar em prática com um exemplo. A gente vai ver toda a questão do conceito, das características, da estrutura, dentro de o quê? Dentro de um exemplo. Então, vamos começar aqui pelo conceito. E eu pergunto para vocês, meus amores, o que é o gênero carta? A imagem aí já diz muita coisa, não é? É um gênero textual utilizado quando um remetente deseja entrar em contato com um amigo, familiar, conhecido, que é o destinatário. Então, remetente é aquela pessoa que está escrevendo uma carta. Destinatário é a pessoa que vai receber essa carta. Carta pessoal é um tipo de texto aí voltado para a questão da comunicação, tá? Então, ela é utilizada até hoje, mas ela era muito utilizada no passado, tá? Mas nós vamos aprender. Vai que a gente precisa mandar uma carta. Então, temos que aprender. Então, quais são as suas características? É escrito em primeira pessoa, como o nome já diz, carta pessoal. Algo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que escrever em primeira pessoa, utilizando o quê? Um pronome eu. Se é eu, mais outra pessoa, mais outras pessoas que estão escrevendo, eu tenho que utilizar o nós, que é a primeira pessoa do plural, tá? Então, ele é escrito em primeira pessoa, porque é uma carta pessoal, o nome já diz, pessoal. E a sua comunicação? Ela geralmente é breve, de assunto livre. Uma carta, geralmente, ela é pequenininha, não precisa ser muito extensa, não. Mas também vai ter cartas desse tipo, tá? Mas vamos focar aqui nas cartinhas que são pequenas, são breves. E o assunto pode ser o mais variado possível. Aí é você que diz, está escrevendo uma carta? Aí você vai dizer se você vai falar da saudade que você sente de alguém, se você quer dar notícias, tá? Conversar, trocar ideias. Então, é você que fica aí livre para escolher o tema que você quer abordar na sua cartinha. E vai existir o quê? A presença de um remetente, como eu havia falado, que é a pessoa que está escrevendo a carta, e um destinatário. Então, tem aí um emissor, uma pessoa que escreve, e o receptor, a pessoa que recebe a carta, tá? Gerando aí o quê? A comunicação. E a linguagem das cartinhas, ela vai variar de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão participando dessa comunicação. Aí vou explicar para vocês um pouquinho melhor sobre a questão da linguagem. Por que é importante saber sobre a questão da linguagem nas cartas? Porque, meus amores, você vai escrever um texto, não é? Então, você tem que saber qual é a linguagem apropriada que tem que ser colocada em seu texto. Aí nós temos dois tipos de linguagem. Temos a linguagem formal, que ela é usada quando se fala com uma autoridade, na escola, por exemplo, ou no trabalho, ou quando se escrevem documentos oficiais e cartas para a pessoa que se tem pouca intimidade. Aí nós temos que ter bem rigor na hora de escrever as palavras corretamente, usar palavras que não é do nosso costume, não é? Usar palavras aí do nosso português, da nossa gramática,
fazer a concordância direitinho, não pode usar gírias, palavrinhas que a gente costuma usar aí no nosso dia a dia, nossos dialetos. Então, não é interessante quando estamos fazendo aí o uso da linguagem formal, que a gente faz geralmente com pessoas que a gente tem pouca intimidade. E tem a linguagem informal, que ela é usada com os amigos e familiares, em cartas, bilhetes, diários e etc. Nesse caso, a gente pode sim, a gente tem livre arbítrio para usar o quê? Os gírias e expressões populares. Ao invés, por exemplo, de escrever a palavra estou, a gente pode colocar o tô, certo? É o certo? Não é o certo, porque na língua portuguesa tem a palavra correta, estou. Mas muitas vezes, quando a gente está conversando com a pessoa, não é? A gente costuma aí abreviar certas palavras. Então, é a linguagem informal. Aí vamos aqui, aprender por meio de exemplos. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Teresina, 20 de fevereiro. Prezado senhor João, um abraço cordial. Então, aqui, essa caixinha aqui, esse colchete aí com os 3 pontinhos, é o assunto do texto. Como eu queria mostrar para vocês só a questão mesmo dessa linguagem formal e informal, eu trouxe só esse trechozinho aqui para vocês. Então, observe que é utilizado o quê? A palavra prezado, senhor João. Olha como é que está sendo a saudação dessa carta. E olha abaixo, um abraço cordial. Aqui a gente consegue perceber uma relação de intimidade entre os interlocutores, a pessoa que escreve e a pessoa que recebe a carta? Não, observe que é uma linguagem mais rebuscada, não é? Mais chique, não é? Prezado, cordial. Então, aqui nós vamos ter uma linguagem que é formal. Aqui do ladinho nós temos, Teresina, 20 de fevereiro. Aí olha aí a saudação. Olá, João, tudo bem? Tem o texto e no final, beijos, Maria. Observe que aqui já é uma leitura mais de um texto aí mais simples, não é? Com mais, a gente percebe o grau de intimidade entre o João e a Maria, pelo jeito que eles se tratam. Então, aí é uma linguagem informal. Então, temos aqui o primeiro exemplo, onde se utiliza prezado, um abraço cordial, palavras aí mais chiques da nossa língua portuguesa, estamos fazendo uso da linguagem formal. E quando falamos aí de forma mais livre, mais leve, utilizando gírias ou expressões populares, estamos fazendo uso da linguagem informal. E geralmente é com pessoas que a gente tem o quê? Um certo convívio, uma certa intimidade. Então vamos praticar, vamos ver se você entendeu o que é uma linguagem formal e o que é uma linguagem informal. Nós vamos classificar aqui as frases que eu vou mostrar para vocês como formais ou informais, tá? Temos aqui a primeira frase, eu tô com fome. Aí temos aqui a segunda frase, venha ao cinema conosco. Terceira, caros colegas. E aí, galera, beleza? E aí, meus amores, dessas frases, são 2 que são formais e outras 2 informais. Me digam aí, vamos pensar primeiro nas informais, onde a gente consegue perceber essa intimidade, tá? Então, é uma leitura mais leve, uso de gírias, expressões populares. Aí nós temos o primeiro exemplo, eu tô com fome. É uma linguagem formal ou informal? É uma linguagem aí informal. Colocando na forma aí, de forma formal, nós poderíamos fazer o que para mudar essa frase? Ao invés de dizer eu tô com fome, nós diríamos eu estou com fome. Aí seria sim mais formal, não é? Outra frase aí que é informal, que tem o uso de gírias, expressões aí populares. Nós temos essa aqui, meus amores, E aí, galera, beleza? Usa aí de gírias, não é? E aí, galera, beleza? É uma linguagem mais despojada. A gente consegue perceber esse grau de intimidade. E vem, aqui no caso, caros colegas e venha ao cinema conosco. São frases de forma de linguagem mais formal. Caros colegas, venha ao cinema conosco. Por quê? Porque estão respeitando aí as regras gramaticais direitinho, tá? Estão escritas corretamente, estão fazendo aí concordância. Então, são frases que são de linguagem formal.
Viram aí como é fácil? Pois bem, meus amores, e o que deve conter mesmo em uma carta? Deve ter um início, não é? E nesse início, o que a gente pode colocar? Nós podemos colocar o local, que é a cidade de onde se escreve a cartinha. Nós estamos aonde? Em Teresina, não é? Então temos que colocar lá no início, lá na primeira linha da nossa folhinha de redação, o nome Teresina. Logo do lado, bota uma vírgula, aí você vai colocar o quê? A data. Você coloca o dia de hoje, o mês e o ano em que se está escrevendo a carta. Por exemplo, hoje é o quê? 3 de setembro de 2021. Então, você tem que colocar Teresina, 3 de setembro de 2021. Em seguida, você escreve o nome do destinatário. O que é o destinatário mesmo? É o nome da pessoa para quem se escreve. Nesse início também você pode colocar outra coisa. O que você pode colocar? Você lembra? Você pode colocar aí o quê? Uma saudação, não é? Para a pessoa que você está escrevendo essa carta. Como um, olá, meu querido, tudo bem com você? Coisas desse tipo. Oi, tudo bem? Como vai? Você pode utilizar essas expressões como saudação na sua cartinha, tá? Depois do início, nós temos que pensar aí no assunto da carta, que ele pode ser o quê? O mais variado, pode ser variado. O remetente pode usar a carta para mandar notícias, trocar ideias ou enviar receitas culinárias, poemas, fotos e etc. Fica a critério da pessoa que está escrevendo a carta, o assunto dela, tá? Então, pode ser um dos mais variados possíveis. E depois que você contou aí o que você queria, né, colocou o assunto da sua cartinha, você vai fazer o final. E o que é que tem que ter no final? A mensagem de despedida, como um até logo, até breve, beijos, cordialmente, dentre outros, tá? E finaliza lá embaixo com a assinatura de quem escreve, que é o remetente. Eu estou escrevendo a carta, então eu terei que colocar o meu nome, Franciane, tá? Então a gente coloca essa informação logo abaixo. E tia, todas as cartas eu vou ver com essa estrutura? Talvez não. Mas aqui é a estrutura que geralmente a gente consegue observar em todas as cartas, na maioria das cartas que a gente tem acesso, tá? Pois bem, meus amores, hora da leitura. Vamos aí ver uma carta bem legal que uma professora chamada Patrícia escreveu para o senhor Corona. Isso mesmo. Estamos aí em tempos de pandemia. É uma carta fictícia, tá? Porque não tem como escrever para esse vírus. Mas ela resolveu escrever uma cartinha declarando aí o que ela sente por esse vírus aí que tem atrapalhado muito a vida das pessoas, não é? Que é o senhor Corona. Vamos ver o que ela disse? Então vamos ler. Olha como é que ela começa a carta. Ela coloca o local e a data. Ela diz assim, Sindrolândia, 22 de agosto de 2021. Sindrolândia, esse local existe? Não, como ela aí não sabe de onde é que o vírus veio, não é? Ela inventou de forma fictícia. Ela colocou Sindrolândia. Sindrolândia, 22 de agosto de 2021. Aí ela começa o texto aí colocando o destinatário e a saudação em uma única frase. Caro vírus, como vai você? Aí ela inicia. Porque aqui as coisas não vão nada bem, pois você liberou seu vírus que deixa pessoas doentes. Por esse motivo, temos que ficar em quarentena. Apesar de tudo, eu e minha família estamos bem. Eu preciso te fazer um pedido. Gostaria que você se retirasse do nosso planeta e nunca mais voltasse, para que assim nós possamos voltar à nossa vida normalmente. Estudar, abraçar as pessoas queridas, que os profissionais da saúde possam ter uma vida tranquila e saudável, que as pessoas recuperem seus trabalhos, enfim, nos deixe viver sem coronavírus. Adeus, professora Patrícia. Então, olha aí, ela colocou tudo que ela queria dizer nessa carta. E eu acho que é o sentimento de todo mundo nesse momento, não é? É que o coronavírus vá para bem longe e não volte mais, que a gente consiga normalizar um pouquinho a nossa vida, não é? Abraçar as pessoas que amamos, voltar para nossas escolas sem aquele medo, sem aquele perigo, não é?
voltar aos trabalhos, que as pessoas da saúde estão sofrendo muito, não é? Porque estão cuidando de muitos doentes. Então, seria muito bom se esse vírus realmente fosse embora. E aí, a professora Patrícia faz esse apelo aí para ele por meio dessa carta. Então, vamos agora analisar a cartinha aí e ver a sua estrutura. Ó, Sindrolândia, 22 de agosto de 2021. Essa parte aqui nós temos o quê? O local e data. Observe que ela colocou lá no início da folha, certo? Em seguida ela começa: caro vírus, como vai você? Aqui nós temos o destinatário, seguido do quê? Da saudação. Depois, por aqui as coisas não vão nada bem, pois você liberou o seu vírus que deixa pessoas doentes. Por esse motivo, temos que ficar em quarentena. Apesar de tudo, eu e minha família estamos bem. Eu preciso te fazer um pedido. Gostaria que você se retirasse do nosso planeta e nunca mais voltasse, para que, assim, nós possamos voltar à nossa vida normalmente. Estudar, abraçar as pessoas queridas, que os profissionais da saúde possam ter uma vida tranquila e saudável, que as pessoas recuperem seus trabalhos, enfim, nos deixem viver sem coronavírus. Aqui é o quê? É a mensagem, o assunto da carta, o corpo do texto. Aí ela diz assim: adeus. Adeus aqui é o quê? É a despedida. É assim que ela se despede na carta. Adeus. E no fim, nós temos aí a sua assinatura, professora Patrícia, que é a remetente, a pessoa que escreveu a carta. Então, olha como fica legal a estrutura de uma carta. Tem que escrever assim, tá? Bonitinha, cada etapa dessa, cada elemento desse no seu devido lugar, para ficar bem organizado. E observe também, ó, o respeito às margens do texto, o uso de parágrafos, certo? De pontuação adequada, letras iniciais maiúsculas, tá? Então tem que pensar em tudo isso. Então, meus amores, hora da produção. Nós vamos aí fazer uma produção de cartinha, tá? Aí eu convido vocês, ó, a primeiro a pensar aí onde é que a gente vai colocar cada informação em nosso caderno. Logo acima a gente vai colocar o quê? Local e data. Então já vai pensando aí, meus amores, no local onde você está escrevendo, a cidade onde você está escrevendo a cartinha, que é o quê? Teresina, e coloca também a data de hoje, 3 de setembro de 2021. Depois nós vamos escrever o quê? O nome do destinatário, que é a pessoa que vai receber a sua cartinha, tá, meus amores? Em seguida, vamos à saudação. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Você pode utilizar olá, oi, como vai? Fique à vontade para utilizar a saudação que você quiser. Depois nós vamos fazer aí o corpo do texto, a mensagem. Em seguida, vamos fazer a despedida, que pode ser até logo, um abraço, com carinho, beijos, tchau. E finalizamos com o quê? Com a nossa assinatura, que é o quê? O remetente, a pessoa que escreve a carta. Então pense aí em todos esses elementos, local e data, e tá aí, ó, no lugar onde ele deve ficar. Local e data lá em cima, destinatário, depois saudação, corpo do texto, a mensagem, a despedida e finaliza com a sua assinatura. Pois bem, agora chegou a nossa vez de escrever uma cartinha. Vamos escrever para um amigo ou amiga da escola que você não vê desde que a pandemia começou. E aí, crianças, você tem que estar com saudade de algum amigo da escola que infelizmente por conta dessa pandemia você perdeu o contato que você tinha com ele? Então essa é a hora de expressar seus sentimentos através de uma cartinha. Você pode escrever uma carta, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma cartinha feita por uma aluna. Aí no local e data, ela colocou Teresina, 3 de setembro de 2021. Colocou o nome da nossa cidade e a data em que ela escreveu a carta. Ela escreveu hoje, 3 de setembro de 2021. Destinatário. Essa carta vai para sua amiga Maria. Lembre-se de colocar aqui a letra inicial maiúscula, tá? E a saudação? A gente tem aí vários tipos de saudação. Neste exemplo, foi utilizado a saudação: oi, amiga, como vai? Aí, na mensagem. Na mensagem, ela colocou aí 3 pontos. Ela falou um pouquinho sobre a saudade que ela estava sentindo da amiga, a vontade de brincar com ela,
saudades, vontade de brincar com você. E também, no fim, ela quer sugerir uma troca de cartinhas. Então, na mensagem, no corpo do texto, ela vai ter que colocar essas informações, tá? Em forma aí de frases. Saudades, vontade de brincar com você. Também trocar cartinhas. Continuar aí essa correspondência por meio das cartas. Aí depois, despedida. Ela utilizou aí a palavrinha beijos para se despedir dela. E o remetente à assinatura da pessoa que escreveu a carta, Dandara. Agora nós vamos ver essa cartinha escrita no papel e vamos também observar aí a questão do assunto, tá? Como foi que ela desenvolveu essa questão da saudade, a vontade de brincar com a sua amiga e também de trocar cartinhas. Aí ela iniciou, ó, pegou a primeira linha do seu caderno e escreveu o local e a data. E ela colocou Teresina, 3 de setembro de 2021. Por que o nome Teresina está com a letra inicial maiúscula? Porque, além de ser um nome próprio, não é? Está iniciando uma frase. Então, tem que colocar o T maiúsculo. Em seguida, ela coloca aí o nome do destinatário. Quem é que vai receber a cartinha? Maria, também com a letra inicial maiúscula, porque é um nome próprio. Aí a saudação. Oi, amiga, como vai? Ela começa aí fazendo uma pergunta. Aí vamos agora ao texto. Vamos falar um pouquinho dessa saudade, dessa vontade de brincar, certo? E dessa troca de cartinhas. Então ela começa assim, ó. Fez o parágrafo, colocou os 2 dedinhos aí na margem, iniciou com letra maiúscula. Estou escrevendo esta carta para contar que estou morrendo de saudades de você. Lembra das nossas brincadeiras no recreio da escola? Todo dia penso em nossas conversas e a diversão garantida na hora do nosso recreio. Então, olha como ela começa bem a sua carta, não é? Ela já está falando aí da saudade que ela tem da sua amiga e também a questão da saudade das brincadeiras dentre as duas, não é? Aí ela continua, vai fazer um novo parágrafo. Espero que essa pandemia logo passe, que possamos voltar para a escola e fazer as coisas que mais gostamos de fazer. Enquanto isso, que tal trocar cartinhas? Aguardo a sua. Aí, ó, finalizou aí o assunto da carta. Ela conseguiu colocar os 3 tópicos que ela pediu. Vamos ler novamente por completo. Estou escrevendo esta carta para contar que estou morrendo de saudades de você. Lembra das nossas brincadeiras no recreio da escola? Todo dia penso em nossas conversas e a diversão garantida na hora do nosso recreio. Espero que essa pandemia logo passe, que possamos voltar para a escola e fazer as coisas que mais gostamos de fazer. Enquanto isso, que tal trocar cartinhas? Aguarda a sua. Tá faltando o quê, meus amores, para finalizar? Está faltando o quê? A despedida. E ela utilizou o quê? A palavrinha beijos. Falta um último elemento. O que é? É o nome da pessoa que escreve a cartinha. No caso aqui, a Dandara. Então, meus amores, temos aí a cartinha completa. Olha como ficou legal. E observe que a Dandara utilizou aí, ó, as linhas bem direitinho, deixou seu texto todo retinho, não fez um texto alinhado, não é? Separou as palavrinhas aí, deu espaço entre as palavras. Utilizou o quê? Parágrafos, letra inicial maiúscula, pontuação adequada. Então, quando você for fazer a sua cartinha, você tem que pensar em tudo isso. Vamos ler novamente a cartinha agora todinha? Então vamos lá. Teresina, 3 de setembro de 2021. Maria. Oi, amiga, como vai? Estou escrevendo esta carta para contar que estou morrendo de saudades de você. Lembra das nossas brincadeiras no recreio da escola? Todo dia penso em nossas conversas e a diversão garantida na hora do nosso recreio. Espero que essa pandemia logo passe, que possamos voltar para a escola e fazer as coisas que mais gostamos de fazer. Enquanto isso, que tal trocar cartinhas? Aguarda a sua. Beijos, Dandara. Então, essa cartinha vai ter aí uma resposta? Parece que sim, não é? Porque a Dandara ela vai fazendo aí questionamentos. Ela vai também pedindo aí para sua amiga trocar cartinhas com ela. Então, ela vai responder e vai gerar aí uma comunicação. Gostaram? Espero que sim.
Então, meus amores, ó, nossas aulinhas de hoje, dessa sexta-feira, chegaram ao fim. Espero que tenham gostado de ficar esse momento comigo. Eu adoro estar aqui com vocês nessas sextas-feiras, tá? Então, desejo a todos um excelente final de semana, com muita saúde, muita paz, muita diversão. Façam as atividades tudo direitinho, tá? Coloque lá na plataforma para sua professora dar aquele visto, o seu professor dar aquele visto, aquela correção, para você aprender. Estamos aí em tempos difíceis, mas dá sim para aprender. Só depende de quem? De você. Então, beijinhos, abraços virtuais. Amo todos, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.